Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje da Consciência Negra, venho trazendo a minha história capilar 4A, 4B, 4C. Vem comigo! E nesse canal eu falo sobre cabelo, beleza, make e autocuidados, visando sempre uma autoestima boa. A minha história capilar começa bem triste. Não lembro se eu tinha curiosidade de ver o meu cabelo natural, de conhecê-lo, já que quando bem mais nova ainda, eu não me recordo de ter visto ele natural, mas com certeza minha mãe me contou que ele era natural, porque eu não tinha idade de alisar ainda. Mas eu não me recordo e nem lembro se eu tinha alguma curiosidade de conhecer o meu cabelo. Mas o meu cabelo sempre era alisado pela minha tia, para ter aquela facilidade de cuidar, porque o cabelo, quando quando a gente não sabe cuidar, a gente quer o quê? Fazer ao máximo coisas que vai nos auxiliar a facilitar a ajuda para conseguir pentear, cuidar, fazer penteado. Mas me recordo do meu cabelo enrolado, após eu tirar toda a química, né? Na verdade, quando estava relaxado, com chapinha e escova, estava de um jeito. Aí tirava, né, que eu lavava, e aí ele enrolava. Quando ele estava molhado, secando, mas com relaxamento ainda, só que sem chapinha e sem secador. Aí ele ficava enrolado e eu gostava daquele jeito, apesar que tinha um pouco de volume, mas era um volume controlado. Hoje, no Dia da Consciência Negra, eu quero reforçar a importância da identidade negra, que independentemente de escolher por um cabelo alisado ou um cabelo natural, que haja respeito nessa escolha, todo mundo tem o direito de optar por algo que goste, e cabe a nós respeitar porque cada um colhe de acordo com aquilo que escolhe, que planta, na sua individualidade. Na infância, por eu alisar o cabelo, isso me trazia uma autoestima, porque o cabelo ficava mais fácil para cuidar, como eu tinha dito antes, e isso se estendeu até na adolescência, que aí acabou que minha mãe que continuou esse alisamento, já que eu não estava mais com meus avós, nos cuidados da minha tia em relação ao meu cabelo. Aí minha mãe que passou a alisar, deu continuidade. E assim, minha família, pelo que eu conheço, a maioria alisa o cabelo, não atualmente, né, mas pelo que eu me recordo na infância, era desse jeito. Quando deu esse boom aí capilar de muitas pessoas optar pelo cabelo natural, eu me interessei, tive vontade, né, que já era naquele finalzinho da adolescência, mais ou menos. Só que eu estava pensando nisso, não era nem pela modinha em si, era mais por uma vontade de me imaginar daquele jeito, com aquele cabelo. E na minha época eu não tinha essas referências que hoje em dia tem nas redes sociais, diversas redes sociais ensinando como cuidar do cabelo, como amar seu cabelo, como se identificar, como se conhecer, porque é muito importante para a fase adulta você ter a sua identidade, você se conhecer. E para tudo na vida você vai perceber que você precisa se conhecer, saber quem você é, se aceitar como você é. E levou um tempo para mim conseguir realmente optar pelo natural, porque foi um período que eu precisei me aceitar, me enxergar como Deus me fez, até porque eu não sabia como era o meu cabelo natural, como é que eu ia me enxergar ao natural, então foi interessante esse processo. E eu me recordo de uma Carol bem, no caso da infância, eu me recordo de uma Carol bem chorona, frágil, que só queria ter o cabelo ok, um cabelo bonito para conseguir sair para a escola. E eu simplesmente tinha esse cabelo. Não era o natural, mas era um cabelo que dava para cuidar, como eu tinha dito antes, um cabelo que eu conseguia me enxergar bonita, me achar bonita, apesar que quando tinha aquelas vezes que não podia passar química para o cabelo dar uma respirada e eu não ficar careca, eu começava a ver um cabelo assim mais doloroso de cuidar, porque quem não sabe cuidar realmente vai ter mais trabalho e não tinha, como eu tinha dito, essas informações todas e referências que temos hoje em dia. Infelizmente não tinha naquela época, e por conta disso era bem doloroso quando minha avó, minha tia penteava meu cabelo, principalmente minha avó, nossa, doía muito, tinham penteados que eram mais rápidos de fazer, mas eu não curtia muito, inclusive, eram uns penteados assim estranhos,
e que eu era obrigada a ir pra escola com eles. Desculpa, vó, te amo, mas infelizmente eu não gostava e era doloroso. E ela, eu não sei, eu acho que ela lembra de eu chorando e com aquela careta. Que bom que hoje em dia as crianças não vão passar por esse processo doloroso e que vai ser mais fácil para cuidar, não vai ficar chorando, vai ser bem mais fácil de lidar. Eu sei que tem criança que não gosta de cuidar do cabelo, mas no meu caso não era nem por não gostar de cuidar, era mesmo porque era tortura, era uma coisa assim que eu não queria, porque penteava assim a seco o cabelo, chap, 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 e óbvio que vai doer, vai ser doloroso, não vai ser legal. Agora na fase adulta, infelizmente, foi bem doloroso esse processo de aceitação ao natural, tanto que eu só fui optar pelo natural depois que eu tive a queda capilar, depois que uma progressiva deixou um buraco no meu cabelo, depois que a progressiva destruiu meu cabelo ficou frágil, vou colocar aí para vocês verem as fotos, meu cabelo ficou detonado, eu fiquei careca praticamente, o cabelo ficou com dois penteados ao mesmo tempo, esquisitos. E foi aí que me despertou e eu pensei, agora, sempre eu sonhava em ser natural, mas não tinha essa coragem. Vi muitas referências de mulheres negras, brancas também, que combinam com elas também, fica bem bonito, aquele cabelo black ou cacheado, nas brancas também combinam, fica super bonito, seja black, seja crespa, fica uma coisa bem bonita, assim, chamativa, uma referência, assim, uma inspiração, não algo olhado com inveja, mas algo olhado como uma inspiração de você saber que também pode ter esse poder que o cabelo tem, que parece uma coroa, esse cabelo maravilhoso, que parece uma pessoa assim que não tem como você não olhar e sentir bem ver essa pessoa optar pelo natural, de estar bem consigo mesma, de se amar, você consegue perceber e isso é transmitido e você sente, você olha, você sabe, você fica feliz pela pessoa, pelo menos é o que eu sinto e senti. E que bom que eu passei por esse processo, sou muito grata a Deus por ter passado por esse processo de ser natural, que não foi um processo fácil, como eu tinha dito. Eu não tinha coragem, não tinha autoestima, não me aceitava, não me achava bonita com o cabelo natural, mas eu não tinha essa referência, não sabia como eu ia ficar com ele natural. E mesmo assim, eu já tinha aquela rejeição, mas ao mesmo tempo, quando eu via as referências, eu, caraca, que bonito, um dia eu vou ficar assim também. Não é igual, né? Mas eu vou conseguir me achar bonita ao meu natural, do jeito que Deus me fez. E é aquilo, né? De você achar o cabelo das outras bonitas e não conseguir se enxergar, não pensar que vai ficar bonito em você, apesar de você sonhar em ter também um natural. Olha que louco isso. E que bom poder abraçar as minhas verdadeiras raízes. E eu não vou dizer que para sempre, nunca vou voltar a alisar, ou fazer chapinha, ou fazer um secador, passar um secador. Mas eu digo que seja feliz com a sua escolha, seja ela alisada ou cacheada. Não deixe que ninguém interfira nisso, porque as pessoas criticam aquilo que elas não conseguem fazer ou ter para si. Então elas criticam, você vai ver pessoas criticando algo sobre você e depois indo lá e fazendo. Aí você vai pensar, poxa, mas a pessoa me criticava, como assim ela está fazendo? E é sobre isso, é sobre você e por você e não pelos outros, porque as pessoas frustradas que não tentam nada, que não conseguem nada na vida, quando vê alguém fazendo, vai lá e critica. Às vezes elas também queriam fazer na mente delas, mas por elas estarem reprimidas, não se encorajarem em ver outra pessoa fazendo isso, algo que elas queriam estar fazendo, isso aí já gera críticas, virada de cara feia, torções de nariz, sabe, indiretas, ofensas, gera também comentários maldosos, mas você não tem que ir por esses comentários,
Pede força a Deus, siga o seu caminho que você escolheu para você e seja feliz. E cá estou feliz da vida, muito obrigado, meu Deus, por ter passado por esse processo que foi doloroso, mas que eu sinto que valeu a pena. E para se aceitar é uma construção diária, não vou dizer que nunca passou pela minha cabeça em voltar a alisar, porque eu estaria mentindo se eu falasse isso. Mas sempre que vinha esse pensamento na minha cabeça, eu sempre reforçava com essa ideia que, por que que eu comecei? Por que que eu quis isso? Daí eu lembrei que a resposta vem, que era porque eu queria estar com algo natural que Deus fez, que Ele me deu, e também poder ver e conhecer esse meu cabelo, que algo natural, sabe? Algo que eu não sabia como era, que é meu, mas que eu forçava ele a ser uma outra coisa, uma outra textura. Não sei se vocês conseguem entender essa linha de raciocínio. A aceitação é uma construção diária. A aceitação é uma construção diária. Ninguém muda da noite para o dia. Ou seja, toda mudança verdadeira é um processo bem doloroso e demorado, mas que no final você consegue colher os frutos. É igual uma sementinha, você planta, você rega, você espera, você cuida, para lá na frente você ver uma árvore muito grande e bonita, uma árvore gigantesca, com muitas folhas e frutos. Quando eu falo que o meu cabelo passou por um processo doloroso, vocês conseguem ver na foto aí que eu já devo ter mostrado, eu vou mostrar, posso mostrar agora de novo. Que foi um processo assim, que o meu cabelo estava mastigado, que durante o processo de transição com duas texturas e eu fazendo vários penteados para despistar, quem passa pela transição já passou, irá passar, sabe do que eu estou falando, ou saberá do que eu estou falando, e é algo que você se olha e não se vê, porque é um processo, como eu digo, e a dica que eu dou é implementar, fazer maquiagem, se cuidar mais, vestir uma roupa bonita que você goste, para você ir pouco a pouco construindo esse gostar, esse se enxergar e conseguir ver o resultado lá na frente desse processo que é devagarzinho mesmo, dolorido, como toda coisa boa que a gente sabe que vale a pena, vai ter um processo aí, passo a passo. Não vou dizer que durante essa transição eu pensei em voltar atrás, mas seria muito fácil ver o cabelo já restaurado e voltar a alisar. Voltar a alisar. Seria muito fácil. Então eu continuei, segui o processo e não desviei do meu processo. Deus me deu força no caminho, graças a Ele, deu tudo certo. A cada finalização, meu cabelo me surpreende, eu tenho aí um renovo, eu me amo cada vez mais, porque cada finalização, meu cabelo fica de um jeito diferente, eu consigo ver ele de uma outra forma, porque eu pensei, peraí, é porque tá no início, eu tô me amando com ele assim, ao natural, mas vai que depois ele mude, não fique mais do jeito que eu gosto, mas aí eu vi que ele fica de umas outras formas, que também é legal, que também é bacana, também é bom, não é ruim, então só reforçando, lembre porque você começou, e vai te dar força, porque você começou com essa transição. Busque sua identidade, seja ela crespo, ou cacheada, ou alisada, cuide de você. É fácil falar, mas você se forçar a isso, você vai seguir um caminho bacana. E que as minhas próximas gerações possam colher o resultado desse meu plantio, o que eu estou plantando no hoje, que as minhas próximas gerações possam colher esses frutos, bons frutos, acredito eu, e que eu seja inspiração não só para minha geração, mas para outras crespas e cacheadas ou alisadas, por que não? E o importante é que o cabelo que você escolheu, você está bem, você está feliz, não importa a opinião e o que vão pensar. Pensar, sempre vão pensar. As pessoas sempre vão pensar porque elas têm cérebro, elas têm mentes pensantes, mas a opinião delas não te veste, não te calça, não te dá nada, absolutamente nada. Filtre tudo.
Tudo que você ouvir, você tem que filtrar. Você deve filtrar. Você pode, se você quiser, filtrar. Não estou falando alguma coisa para te obrigar a fazer, mas filtre. Filtre. É até difícil de falar. Filtre. Filtre tudo que você ouvir. Se não te servir, jogue fora o que você ouvir. Só resgate e mantenha, te fortaleça naquilo que você filtrar e for bom para você, se for ok para você. Porque cada um sabe da sua própria realidade, vão ter pessoas julgadoras, mas essas pessoas que te julgam diz mais sobre quem elas são, sobre quem ela é, do que sobre você. Não pense que é sobre você, é uma mágoa, uma ferida que elas têm e usa você para conseguir te desmotivar, te deixar mal e elas se sentirem grande. Quando as pessoas lembram do seu defeito, elas esquecem do dela por uns instantes e reforça e exalta, não exaltando, mas diminuindo o outro. Então, deixe isso para lá. Não esqueçam, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para alguém, por que não? Comentar bastante, o comentário de vocês é muito importante. Não esqueçam também de ativar os sininhos para as notificações. Beijos, te vejo nos próximos vídeos.